Por exemplo, viver em plena atenção, consciente, né, o máximo do tempo que você puder, né, a cada minuto, pode fazer diferença na sua vida. Se você estiver presente e consciente, você pode se tocar. Puxa, porque eu falei isso? Puxa, que interessante, olha aqui, ó. Mas isso é presença, é senso de presença. E é só no presente que a gente pode fazer alguma coisa. Lá no futuro, lá no passado, é aqui, é agora. É aqui que é a nossa oportunidade, é aqui onde acontece a vida. A vida está acontecendo agora. Vamos, então, continuar a falar sobre como nós podemos usar o poder das emoções para criar um mundo mais próspero, um mundo mais saudável, um mundo compassivo e também inovador. Como utilizar as emoções? O primeiro passo para a gente desenvolver uma inteligência emocional é a observação de si mesmo. O reconhecimento dessas emoções, né? Quais são elas, quais que estão presentes no momento. Se perguntarmos para as pessoas, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, como vocês estão? O que vocês iriam me dizer? Normalmente, quando a gente pergunta para alguém como que você está, a pessoa responde, eu estou bem. Algumas, eu estou bem, obrigada. Né? Então, realmente, não há, claro, que se falar sobre os seus sentimentos e discorrer, né, longamente para todo mundo o que se está sentindo, mas há que se ter consciência deles. Isso é muito importante, saber quais sentimentos estão aflorando em você. Isso é exercício diário, isso é diariamente. A gente precisa saber como que nós estamos nos sentindo naquele momento. A inteligência emocional, ela é uma habilidade que vai nos ajudar a raciocinar assim com os nossos sentimentos e sobre eles, sobre aquilo que nós sentimos. Ela foi apresentada pelo psicólogo Daniel Goleman em 1995, né, que dá ao ser humano, então, essa capacidade de reconhecer os seus sentimentos, de saber gerenciar. Eu vejo que o gerenciamento das nossas emoções é uma das questões mais importantes aí que nós vamos estar tratando nessa live. Reconhecer as emoções em si, reconhecer as emoções no outro, compreender as causas geradoras da emoção, saber descrever, né, falar sobre elas, como expressar essas emoções de maneira equilibrada, de maneira assertiva. As pessoas que sabem expressar os seus sentimentos, elas tendem a ser mais saudáveis. Então, veja a importância de a gente saber o que está sentindo. As pessoas que sabem expressar as suas emoções, elas tendem a ser mais inteligentes, porque o nosso sistema emocional e cognitivo, eles estão conectados. Para ser um bom aluno, há que ser o quê? Saber sentir. E se veja, as emoções, elas são viscerais, elas são provocadas por mudanças no ambiente, né? Por mudanças sutis, muitas vezes, seja no nosso ambiente interno, quanto no ambiente externo. Um barulho, um cheiro diferente que possa sinalizar um perigo, né, já gera um estado de alerta, o batimento cardíaco muda, a pupila, né, dá uma dilatada. Então, a memória, imediatamente, ela vem com tudo para apresentar experiências semelhantes que possam contribuir com o momento, fugir, pegar um pano, jogar uma água, enfim. Né? Então, a memória trabalha ali junto neste processo de reconhecimento quando a gente está sentindo visceralmente as emoções. E um ponto importantíssimo é a maneira como nos sentimos influenciados na nossa forma de pensar. Essa forma influencia os nossos julgamentos, mas a maioria das pessoas não tem consciência disso, porque lhe falta refletir como que a pessoa está naquele dia, como que ela acordou, como que ela se sustenta naquele dia, como que ela se sente. Será que se sente pressionado? Se sente angustiado? Se sente com medo? As suas decisões, todas as suas decisões, isso é muito importante de ter consciência, as suas decisões são influenciadas por como você se sente naquele dia e naquele momento. Então, evite decidir algo importante de maneira instintiva, se você não está se sentindo bem. Se é algo importante, pensa um pouco, sente, né, para daí você decidir. As decisões sobre um mesmo fato, digamos que vocês têm que decidir se vão ou não aceitar a proposta de emprego. Então,
a decisão de um mesmo fato, ele pode mudar de acordo com a forma como você se sente, como você está se sentindo naquele dia, naquele momento. Então, qualquer coisa, se puder, adia para o dia seguinte, para você ver, não, peraí, deixa eu ver como é que eu estou hoje. Hoje eu estou um pouco diferente de ontem. Ontem eu não iria para o emprego, mas hoje eu vejo novas possibilidades. Vocês entendem? Então, é muito importante a gente sentir isso e saber que nós somos passíveis dessas mudanças. É que aquilo que a gente está sentindo vai influenciar aquilo que a gente decide. Então, as decisões, elas têm essa forma, essa amplitude, que a gente tem que ter essa responsabilidade dentro de nós para a gente saber tomar as decisões corretas no momento correto e da forma melhor para o momento. O Walt Disney, claro, já sabia disso, neuromarketing já sabia disso, de promover emoções, eu diria assim, alegres, emoções mais entusiastas, né, para que você possa realmente contribuir, né, com aquilo que eles promovem. O neuromarketing sabe disso, né, que as nossas compras, que aquilo que a gente compra, aquilo que a gente tem tendência a fazer, é influenciado pelas nossas emoções. E somente quando você identifica as suas emoções, você pode compreendê-las, você pode regular, se for necessário, se expressar de maneira mais assertiva e sem arrependimentos. Então, quando você sabe disso, fica muito interessante. Eu gosto muito de observar os vendedores de lojas, em especial, assim, lojas de departamentos, grandes lojas, porque eles são treinados para isso, em te gerar uma experiência para que tudo beneficie, claro, a aquisição do produto que eles querem oferecer, né? Então, eu gosto muito de observar, ele está no seguinte passo, primeiro ele está me entusiasmando, né? Falando da autoridade do produto e tal, né? Observem isso, observem como que os vendedores, como que as pessoas, né, ao nosso redor geram para nós uma vontade de fazer alguma coisa. Isso tudo é neurociência, é neuropsicologia, né? Tudo isso é trabalhado, é um sistema nosso interno que nós temos, que nós precisamos conhecer para usá-lo a nosso favor. Reconhecer nos outros e utilizá-lo a nosso favor. Isso é inteligência emocional. As pessoas que visualizam, por exemplo, eu quero falar das redes sociais. Quando as pessoas visualizam algum post, né, alguma coisa, que muitas vezes as redes sociais, vamos falar sério, as pessoas colocam fotos de porta-retrato, não é verdade? De momentos especiais, de momentos projetados, e é legal a gente ver isso, é legal. Só que muitas pessoas que não têm a sua inteligência emocional desenvolvida, elas não sentem dessa forma, que puxa, que bacana, que legal, que foto bonita. Às vezes o que elas fazem, elas olham para elas e se sentem até frustradas, porque elas não estão com aquela foto de porta-retrato, elas não estão vivenciando aquela foto de porta-retrato. Mas elas precisam entender que aquela foto de porta-retrato é um momento, que a vida daquela pessoa não é 100% assim, mas aquela pessoa pode ser que tenha trabalhado sua inteligência emocional para ter essa foto e estar realmente com aquele estilo porta-retrato naquela foto, com aqueles momentos na sua vida. Ela pode ter batalhado muito para estar e ter aquelas imagens, mas eu gostaria muito de comentar com vocês que quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, além de a gente ficar feliz, né, com a imagem, a alegria, o desenvolvimento das pessoas, a gente não se sente frustrado com nós mesmos em função disso, porque a gente não se compara. O julgamento e a crítica, eles não acabam mais fazendo sentido para nós. E a gente vem a seguinte pergunta: como eu posso me inspirar nessa pessoa para eu ser melhor? Como eu posso fazer a minha foto de porta-retrato, né? Se eu quero isso, se isso é algo que eu desejo. Então, veja só, um estudo realizado com 22 mil alunos, olhem que interessante isso, de ensino médio, pedia para que eles expressassem os seus sentimentos. Isso foi um estudo realizado em 2016, tá? E foi pedido para os alunos que dissessem 3 palavras principais. Como que eles estavam se sentindo, que expressassem os seus sentimentos. E o resultado foi que 77% das palavras que foram repetidas pelos alunos do ensino médio foi cansado, entediado e estressado. No sentido da inteligência emocional, né, como que vocês definiriam o estado de ânimo desses alunos, desses adolescentes, né? A assertividade deles na tomada de decisões, até mesmo, diria assim, em coisas profundas, como, por exemplo, vícios,
né? Como é que eles responderiam ao álcool, à qualidade de relacionamento das relações que eles tendem a construir, se sentindo dessa forma. O estudo ele também demonstrou que esses adolescentes, 20% deles tiveram diagnóstico de depressão. E isso em 2016. Imagine nesses tempos. Olha a importância da inteligência emocional. Então, o fato é que ter uma habilidade emocional exige orientação, exige treino, exige dedicação. Por muito tempo, as habilidades tipo QI, habilidades cognitivas, foram super valorizadas. Ter um QI elevado era um grande diferencial. Mas aí passou-se a notar que as pessoas que tinham QI elevado nem sempre tendiam a ter bons relacionamentos, a se relacionar com outras pessoas. Não eram necessariamente pessoas que se relacionavam bem nos seus trabalhos ou excelentes líderes. Então, observou-se que precisava algo mais além de QI, né, que às vezes até um QI menor, mais uma habilidade de inteligência maior, era, diria, mais completo, né, do que apenas ter um QI hipervalorizado. Então, mais recentemente é que as habilidades emocionais elas vêm sendo valorizadas, né, como, por exemplo, como lidar com conflito, né, como lidar com o relacionamento, como liderar pessoas, essa mediação de como você saber lidar, de não necessariamente ter medo de magoar ou ter receios, não, essa habilidade de você, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Então, até mesmo liderar pessoas, né? Para você liderar pessoas, você tem que ter uma inteligência emocional, você tem que saber até mesmo mostrar-se, abrir como líder para os colaboradores, para que eles saibam como você é, para que eles te aceitem, né? E vejam, não mostrar você como um chefe, né? Que fica lá no pedestal. Não, uma pessoa comum que também tem, né, as suas questões do dia a dia, mas que treinou suas habilidades emocionais e você tem ali uma abertura para entender melhor a pessoa, para entender o trabalho, para entender o contexto e fazer crescer, né, ajudar no crescimento aí da empresa e na colaboração com todos os que estão ao redor da empresa, os funcionários e as pessoas que estão próximas, né? Então, uma habilidade importante, eu gosto, é algo que eu sempre faço essa pergunta: quantas pessoas você costuma elogiar por dia? Quais ações que você realiza no dia para você se sentir em alinhamento? Em alinhamento, entenda-se sentir-se bem. O que você faz no seu dia a dia? Não é assim uma vez por semana ou uma vez ao mês. Não, no dia a dia. Quantas pessoas você elogia, quantas pessoas você olha e tem esse sentimento de inspiração por elas, quais as ações que você realiza para simplesmente ser, sentir como que você está, quando você faz isso de manhã, quando você está almoçando, à noite, antes de dormir, você passa um checklist no seu dia para ver como que você agiu, como é que foi o seu dia, você gostou do seu dia? Foi um dia produtivo? Foi um dia que valeu a pena? O que será que você poderia ter feito de melhor nesse dia? Gente, pensar sobre isso é você se refinar, é você se polir, é brilhar, é fazer brilhar o carvão, virar diamante. Né? A base química é muito semelhante. Então, o que a gente precisa fazer é brilhar para aquilo tornar um diamante. Então, como uma mãe, por exemplo, ou um pai pode estimular a inteligência emocional do seu filho? Como é que uma mãe ou um pai ou um educador, né, pode ajudar uma criança ou um adolescente a se conhecer melhor? Né? Uma mãe e um pai passando mais tempo de qualidade com seu filho. Ter conversas descontraídas, né? Não aquela coisa só mais rígida, né? Mas ter conversas descontraídas, perguntar como que você está, como que ele ou ela, né, está, se o filho, né, se apenas, estou bem, que normalmente é o que as pessoas, na maior parte, fazem, né, eu estou bem, ou bem, obrigada, né, perguntar, mostrar que você está interessado, né, como foi o seu dia, o que aconteceu hoje, me conte, eu quero saber sobre você, permita que, quando eles contarem, sejam eles mesmos, não exija que eles tenham comportamentos. Lembre-se, eles estão no estágio de criança, ou de adolescente, ou pré-adolescente, enfim. Estão num estágio de aprendizado, um estágio evolutivo. Todos nós passamos por estágios evolutivos e estamos neles. Então, verifique como que você pode ajudar, de repente, se for necessário, né? Mas é preciso da permissão
para que o outro, seja seu filho, né, demonstre o que ele sente. Sem críticas, sem julgamentos, né? Simplesmente ouça para entender como funciona o emocional do outro. O que você pode fazer é mostrar habilidades para que ele, da próxima vez, possa se sentir melhor, por exemplo, né? Se apontar essa necessidade, né, de ocorrer isso novamente. Então, quando dizemos, por exemplo, para uma pessoa, você tem que ser forte, meu filho, não pode fazer isso, né, por exemplo, você não precisa ter medo, não pode ter medo. Muitas vezes nós estamos tirando até o direito dessa pessoa de ser um ser humano, né? De ser um ser humano que vai crescer, né? Um ser humano que tem habilidades a serem desenvolvidas. Então, mostrar como superar o medo, como olhar de uma nova forma, né? Colocar novos óculos para desenvolver as suas habilidades emocionais, pode ser muito mais assertivo do que simplesmente dizer para ele, para ela, que não pode se sentir assim, mas você não pode se sentir assim, não. Né? Mostra que existe uma nova possibilidade, né? Mostra, né? Exemplifique. Então, para você poder entender o outro, é importante você se entender, porque você já teve vários estágios evolutivos, né? Já passou por alguns estágios evolutivos, já está, vocês que estão aqui têm interesse sobre isso. Muito provavelmente vocês já trilharam alguma caminhada, né? Já se interessaram por isso. Raramente as pessoas estão nesse tema, se inscrevem nos nossos cursos, nossas lives, nos nossos projetos, se a pessoa não está buscando nada. Ela não está aqui de alegre, ela está aqui porque ela está buscando alguma coisa, tá? Já vem buscando, já vem de uma caminhada. Então, um outro ponto importante para comentar com vocês, ele se refere à memória. A memória, ela consiste num processo psicológico que tem o objetivo de rever os eventos passados, mas também de lembrar eventos futuros. Olha, precisa fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo, né? Isso tudo está na memória. Mas a memória, ela está pronta. O conteúdo da memória está pronto, é só a gente acessar. Não existe a necessidade de nos conscientizarmos, não existe a necessidade de nos planejarmos, né, no que fazer. Nada precisa ser feito, precisa ser aceito na memória, mas ela é uma excelente ferramenta de acesso rápido, com resoluções já prontas para que a gente possa se inspirar. Nós falamos na live de ontem sobre a importância, então, de nós gerarmos essas novas memórias positivas, agradáveis, que possam também auxiliar no entendimento e ressignificação de memórias que foram desqualificadas no passado. Então, a gente precisa ter essas cartas positivas na manga, e para isso, não necessariamente a gente vai receber, não vai cair. A gente gera, a gente cria, a gente tem essa capacidade. Por exemplo, viver em plena atenção, consciente, né, o máximo do tempo que você puder, né, a cada minuto, pode fazer diferença na sua vida. Se você estiver presente e consciente, você pode se tocar. Puxa, porque eu falei isso? Puxa, que interessante, olha aqui, ó. Mas isso é presença, é senso de presença. E é só no presente que a gente pode fazer alguma coisa. Lá no futuro, lá no passado, é aqui, é agora. É aqui que é a nossa oportunidade, é aqui onde acontece a vida. A vida está acontecendo agora. Isso é importante a gente ter essa confirmação e afirmação diariamente. Nós somos os agentes de mudança. Cabe a nós construirmos um mundo melhor, que passa primeiro pelo cuidado do nosso mundo interior. Mas é muito lindo e estimulante isso para nós, porque nós temos ferramentas, não é uma coisa assim que é um ditado, é uma coisa que foi... Não, a gente tem essa maleabilidade, é só a gente saber lidar, conhecer e ter interesse. Ser uma pessoa entusiasta pela vida, ser uma pessoa que quer viver e realizar o seu propósito de vida. A inteligência espiritual tem muito a ver com isso, com propósito. Calçada pelo propósito, a gente literalmente encontra as alturas. Cuidar do nosso mundo interior, então, significa nos dedicarmos a ele. Significa parar um pouco para observar o que está acontecendo dentro de nós, olhar com atenção para os nossos pensamentos. O que você vem pensando? Qual que é a qualidade da sua respiração? Você sabe? Não mude nada, veja só, apenas observe. Observe agora como é que você está respirando.
Esse é o primeiro passo, a observação, ser observador de si mesmo. É preciso distinguir o que é e o que parece ser. Muitas vezes a gente nem não tem um conhecimento real de quem nós somos. Aquela perguntinha filosófica que às vezes as pessoas ficam, mas quem é você? Oh, para que eu vou querer saber quem eu sou? Ah, eu sou eu, né? Olha no espelho e diz, eu sou esse aqui. Não, tem um pouco mais de profundidade nessa pergunta. É preciso acordar para o entendimento, é preciso distinguir o que você é e o que você parece ser. Você não é apenas o que você pensa que é. Vou repetir, você não é apenas o que você pensa que é. Os seus pensamentos, eles têm que vir de algum lugar. Eles sugerem uma interpretação que você tem da vida com base em alguma coisa. Né? A princípio, esta alguma coisa são suas crenças. Tudo que lhe foi dito, que você ouviu, né, independente se era verdade ou não. Olhe para as situações de maneira a se abrir para o entendimento. Evite entrar numa situação somente com aquilo que você está pensando, com aquele blá, blá, blá que tem na sua cabeça. É certo, é errado, é bom, é mal, que é dualidade, é dúbio, né? Aquele falatório incessante que a gente tem na cabeça. Por isso não decidir as coisas assim, rápido, né? Nem aquela coisa instintiva e nem também de algum blá blá blá, eu preciso, aquela coisa pressionada, eu preciso decidir, eu preciso. Não, você não precisa. Você vai decidir no momento correto e respira fundo. Respira fundo. Olhe para as situações de maneira a se abrir para o entendimento. Evite entrar, então, nesse falatório incessante da cabeça. Porque senão quem vai chegar a uma conclusão do que você deve fazer são suas crenças. E não o que você verdadeiramente é. Para o entendimento da verdade de quem nós verdadeiramente somos, no fundo, gente, pouco importa se a gente concorda ou não com os pensamentos baseados nas nossas crenças. O que importa é a gente reconhecer a verdade. Não importa se a gente concorda ou discorda. Existe uma verdade, independente se a nossa mente, se o que tem lá dentro que fica falando concorda ou não. O que nós mais precisamos na inteligência espiritual é desaprender o que a gente aprendeu. A inteligência emocional, a gente coloca as coisas, os pensamentos, as crenças, a gente identifica, se entende o outro, sabe entender, compreender, auxiliar o outro. Na inteligência espiritual, a gente reconhece a verdade. A gente conhece a nossa luz interna. Então, o que nesse ponto a gente precisa é desaprender. Tirar as nuvens, né? Desnuviar a nossa luz, aqueles pensamentos que ficam passando de um lado para o outro. Mas é preciso ter paciência, né, para a gente entender tudo isso. Isso existe dentro de nós, acontece dentro de nós a todo momento, né, a todo instante, e inclusive a verdade, inclusive a luz está em nós. O que acontece é que a gente se distrai o tempo todo com os nossos pensamentos, a ponto de acreditarmos que nós somos os nossos pensamentos. Eu recebi uma pergunta, né, hoje de uma participante, e que ela disse, mas o que é o ego nisso tudo? Como que eu caracterizo o ego? Como é que ele fica nisso tudo? O ego, ele é um reflexo psicológico da nossa individualidade, né, que é criada pela nossa psique. É a maneira, a imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Como uma personagem que imita a individualidade. Em geral, ele é composto de limitações que são copiadas do mundo exterior. Por isso, nós temos a necessidade, que eu comentei, né, nas lives anteriores, na fase adulta, de nos reprogramarmos. Então, por ele ser composto dessas limitações que são copiadas do mundo exterior, a gente precisa reescrever. Em psicoterapia é o que a gente faz. A gente não trata da psique, a gente trata do ego. A gente reescrever, ver o que a gente aprendeu e o que a gente pode melhorar. Reescrever a nossa história numa nova fase. Nós passamos por etapas, por processos evolutivos. Então, por que a gente também não tem que crescer junto com eles?
Nós crescemos, nós vemos nosso físico, também temos o nosso mental, também temos o nosso emocional. Isso é item de saúde. Conscientize-se de que se você não reconstruir de maneira planejada e consciente o seu ego, né, ele tratará de fazer das crenças e das limitações que foram copiadas do mundo exterior, que é o que ele possui, né, o planejamento da sua vida. E nem sempre esse planejamento é condizente com o que você era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, por exemplo. E agora nós, nesse momento, às vezes não condizia com o que a gente era 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Mas o ego existe para nos servir, e não o contrário, tá? Para nos auxiliar na regulação da nossa mente, como um mecanismo de defesa que guarda as experiências, os pensamentos, as ideias, os sentimentos e estabelece a conexão, né, que a pessoa faz com o mundo exterior. Então, tudo tem sua função dentro de nós e a gente deve cuidar de tudo. Não tem que esmagar, acabar, eliminar, não. A iluminação é um processo que não passa por você gerar algum tipo de desqualificação no ego. Ao contrário, você precisa ter um ego bem resolvido, né? Bem tratado, realizado, para que você possa ascender. Senão você não consegue ir para estados evolutivos maiores se a base não foi feita. Então, a gente precisa formar essa base. Então, há que se entender que a mudança não se trata de nos levar para algum lugar, mas simplesmente de tirar as nuvens que nos impedem de enxergar quem verdadeiramente nós somos. Esse é o papel da mudança que nós viemos falando ao longo das lives, né? Nos tirar do automatismo, das atitudes impulsivas, do padrão de crenças de ficar preso em suas próprias limitações. Tem um fato que acontece, que é comum acontecer, principalmente nesses tempos, nós temos uma parte bem pequenininha do nosso cérebro que se chama amígdala, né? Muitas vezes, quando o medo acontece, ela se sobrepõe às decisões racionais, às decisões do pré-córtex, e nos faz reagir de uma maneira instintiva, né? Emocionalmente, no sentido de sobrevivência mesmo, né? Seja de uma maneira regulada ou não. Nós vemos muitas pessoas agindo neste formato, nestes tempos, né? Em busca de, literalmente, sobrevivência. Então, a dificuldade de mudar nestes tempos existe, ela é real, porque por isso a importância de a gente refletir sobre as nossas atitudes, refletir o quanto realmente a gente tem que refrear e o quanto que a gente tem que continuar seguindo em frente, né? Mas de uma maneira diferente, porque talvez aquele modo que a gente estava seguindo já não serve mais, né? Já não cabe mais. Então, sair do automatismo e trabalhar no seu autoplanejamento é fundamental. Então, do mesmo modo, como nós vimos que o comportamento do indivíduo, né, o nosso comportamento, ele altera a probabilidade de nós termos outros comportamentos e comportamentos seguintes, a atividade neural que nós temos também altera a probabilidade das funções neurais. Então, tanto as situações de se expor a um estímulo do ambiente, quanto, por exemplo, a gente realizar um treinamento sistemático, o estímulo do ambiente a gente falou ontem sobre os sentidos, sobre a música, sobre os cheiros, os aromas, né, sobre as frequências. Isso é um formato de nós conseguirmos gerar essas alterações neurais, que vão gerar alterações no funcionamento do nosso corpo, que a gente já viu nas glândulas, né? Hipófise, ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Mas também nós podemos treinar desta forma, ou eu vou dizer para vocês pelo formato do biofeedback. Eu não sei se vocês conhecem a coerência cardíaca. A coerência cardíaca é um treinamento que tem como base a respiração e também sentimentos positivos. Quando eu tive a experiência de realizar um coach de coerência cardíaca em 2010, para mim foi transformador. Porque foi ali que eu tive a certeza de que eu poderia realizar, que nós temos plasticidade neural e que a gente pode gerar novas informações para o nosso corpo treinando diariamente, por exemplo. A coerência cardíaca utiliza-se de um sensor, né, pode ser tanto na orelha quanto no dedo, em geral da mão esquerda, e é monitorado, né, um equipamento que eu gosto muito de utilizar.
esse equipamento, até mesmo para avaliar alguns pacientes em alguns tratamentos, para a evolução, né? Só comentando quem ainda, né, não conhece um pouco do meu trabalho, eu trabalho muito com pessoas que têm dificuldades de realizar um tipo de tratamento odontológico, né? Recentemente eu tive uma paciente que ela tinha uma dificuldade tremenda de fazer moldagem, ela entrava em pânico, o coração disparava, ela tremia e o ar faltava, e ela não conseguia finalizar a moldagem, e ela estava já passando por alguns profissionais sem sucesso, até que ela chegou para a gente, e o treinamento de coerência cardíaca, esse ensino da respiração diária, não só no consultório, mas em casa, no dia a dia, a gente gravava, né, um pacer, que é um barulhinho que tem quando você inspira, quando você expira, para que ela fizesse em casa esse treinamento. E na segunda sessão, a gente já conseguiu fazer a primeira moldagem. Então, vocês vejam, isso ela foi com medicação psiquiátrica, ela tomava medicação psiquiátrica por pânico, né? Isso ela já estava com todas as medicações e a mãe comentou comigo, ela está tomando tudo, a gente está fazendo tudo e ela não está respondendo. Eu falei, então vamos auxiliar nesse processo de gerar novos comportamentos. E nós fomos, então, trabalhando em relação a isso. E na segunda sessão, nós conseguimos fazer a moldagem superior, uma moldagem. E na outra sessão, a gente fez a moldagem inferior e refizemos a superior, que não ficou 100% daquela vez, mas ela já se sentiu segura o suficiente para, na próxima sessão, tentar, né, uma nova possibilidade, e a gente conseguiu fazer tanto superior quanto inferior. Então, essa esperança de a gente neuromodular, né, de nós sabermos conversar, o nosso córtex pré-frontal, ele não conversa com as nossas emoções, não adianta você dizer, olha, fica mais calmo, olha aí, pode voltar o coração a bater tranquilo, não é nada, viu, era bobagem. Não é assim que funciona, né? Às vezes a pessoa fica ali alterada por tempos. Mas hoje nós temos formatos, como, por exemplo, a respiração, que nós temos trabalhado nessas lives, que é algo que na hora já te traz calma. Essa questão do biofeedback, né, que é um treinamento com base na respiração e estímulo de sentimentos positivos. Então, o que a gente verifica? Né? Que os comportamentos, né, e a plasticidade neural, ambos eles possuem relações mais estreitas e complexas do que a gente, né, nós próprios supunhamos. Né, pessoas, inclusive, profissionais que trabalham com isso. Então, a gente vê que acontece essa reformulação, e é algo fisiológico. Então, vale a pena você abrir-se, desnuviar-se, para mostrar aquilo que você já tem, que já é seu, você não vai ter que montar nada, você vai ter que, é claro, realizar, mas o brilho, a luz, o teu propósito, tudo já está dentro de você. E aí vem as sincronicidades junto, né, que acontecem. Então, em resumo, então, considera-se que, tal como o ambiente diferencia e modela, né, a forma e a função de determinadas respostas do nosso organismo, a interação do organismo com o ambiente também diferencia e molda os circuitos e redes neurais. Então, este é um mecanismo, eu gosto muito de trabalhar com a alquimia também, né? Eu gosto de estudar a alquimia, e a alquimia nos propõe exatamente isso. Enquanto eu trabalho com o ambiente da natureza, eu recebo as influências dela, capazes de modelar a forma e a função em meu organismo. Então, o alquimista, ele primeiro se alquimiza, para depois realizar, né, as transformações, que na verdade a função do alquimista é justamente esse. O transformar o chumbo em ouro era mais uma desculpa. Né? O chumbo são os pensamentos desqualificados, a baixa inteligência, né? E o alquimista, ele faz isso, ele trabalha sobre si mesmo. Então, quando eu interajo com ela, eu diferencio e moldo os circuitos neurais, as minhas redes neurais, influenciando também o ambiente externo, porque se eu mudo a mim mesmo, eu influencio o meu ambiente externo. Então, saibam tudo, os pequenos atos que vocês têm, o que vocês fazem, a forma como vocês fazem, tudo está reafirmando um comportamento ou então abrindo possibilidade para gerar novos. Então, cada indivíduo
tem um padrão comportamental característico, que é resultado da sua história pessoal, assim como tem um sistema nervoso com características próprias resultantes também da sua história e interação com o ambiente externo. Então, essas características do nosso sistema nervoso, eles nos atribuem uma individualidade neural, né? A pessoa que se relaciona e, consequentemente, com a sua individualidade comportamental. Então, tanto no relacionamento do indivíduo quanto nos seus comportamentos. Então, as pesquisas nessa área, elas têm produzido dados assim fantásticos, coerentes e indicativos de como o comportamento pode alterar a morfologia e a função do nosso sistema nervoso e vice-versa. O que nos mostra que é sempre tempo de mudar, de fazer diferente. Temos uma fisiologia capaz de fazer isso a qualquer tempo. Então, independente da sua idade, independente de como você se encontra, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de desnuviar e sempre é tempo de brilhar. Então, uma descoberta também que foi, poderia dizer aqui, nós estamos falando tanto de ser memorável, né? de ser memoráveis, então, criar, né? Gerar memórias boas, é que nós podemos, então, ter o domínio sobre os nossos comportamentos e obtermos os resultados que a gente sempre desejou. Por isso é importante o planejamento, é importante você ter realmente... Mudança já, muito bom. Saber como agir em momentos de dificuldade e melhorar os seus relacionamentos, sejam eles interpessoais, sejam relacionamentos com os seus próprios pensamentos, com os seus sentimentos, né, e atitudes, gerenciar de maneira melhor as suas atitudes. Então, a inteligência espiritual vai dar aí um toque, né, um sentido para que a gente realize essa mudança, para que efetivamente essa mudança ela gere como um vulcão, uma ebulição e que só te impulsione para frente, né? Segue em frente que você tá indo bem. Então, a boa notícia é que essa habilidade pode ser desenvolvida ao longo da nossa existência. E esse é eu diria, o meu papel aqui, né? Resumindo, e agora, já que a gente já fez algumas lives, você já tem algum conteúdo, né, dentro desse propósito, com o nosso raciocínio. Então, essa é uma boa notícia. A gente pode desenvolver ao longo da nossa existência a habilidade de mudar a nossa própria vida de maneira consciente. Né? Acreditar em si, ressaltar suas qualidades, seus talentos, aprender a lidar com momentos sob pressão, né? Saber se expressar nesses momentos, desenvolver a sua resiliência, saber formular respostas ao invés de apenas reagir, né? Ah, não gostei. Não, calma, olha, né? Oferece uma resposta boa, uma resposta condizente, à altura da sua inteligência emocional. Você conhece os seus limites, sabe até onde você vai, puxa, não vou passar daqui, porque senão até aqui eu já me trabalhei. Né? Então, conhecer os seus limites é importante, ter o propósito, dar o sentido para a vida, tudo isso, né? E mais ainda, são atributos que a gente vai poder descobrir ao longo da vida, né? Mas são coisas que a gente pode desenvolver pelas múltiplas inteligências que nós temos. Nós somos realmente seres humanos memoráveis. Como andam as suas inteligências, né? Aqui estamos falando da inteligência emocional, da inteligência espiritual, a inteligência, o QI, a gente vê que ele é muito influenciado pela inteligência emocional também, né? Então, assim, raros os casos, né? Eu acho que mais aqueles gênios é que tinham aí esse altíssimo QI, mas para os nossos tempos, não sei se vocês concordam que é importante a gente ter essa interação entre as nossas inteligências, aquilo que a gente sente, né, aquilo que a gente se propõe a fazer com um propósito firme, para que a gente siga em frente e não desista. Né? Eu acho que isso é bem importante. O meu objetivo é literalmente esse, né, ajudar as pessoas a entenderem melhor as suas emoções, trabalhar com elas e gerar esse propósito, entender o seu propósito e alavancar a sua vida, a vida com valor, vida com propósito, né? Esse é o meu, esse é o meu propósito depois de ter auxiliado os pacientes na odontologia, e que a gente sabe que a boca é um microsistema, como eu comentei ontem, a gente acaba interferindo na vida como um todo também, né? A cura que o paciente realiza o assistido não é somente na boca, a gente vê mudanças na vida como um todo.
Tudo de melhor para vocês, um grande abraço e boa noite!